Aí você tocou num ponto nevrálgico, Uhum. que é o seguinte: uma coisa é o que você sente tocando, Exatamente. outra coisa é o que vai sair para quem está ouvindo, né? Perfeito, perfeito. Então, e isso, por que que isso é importante, né? Tem dois pontos aqui. Um é, cara, ouvir vai me influenciar a minha performance. Exato. Né? Como você ouve aqui, vai entrando atrás, influencia na sua performance. Exatamente. E também vai influenciar como as pessoas estão ouvindo. Perfeito. Mas uma coisa é o som que você está ouvindo aqui, outra coisa é o som microfonado. Exatamente. Que, pô, você pode estar achando que está saindo exatamente como você está ouvindo e não está saindo exatamente igual. Que é um problema de microfonar amplificador, né, irmão? Perfeito. O Torquato deu um papo aqui interessante, que foi o seguinte, que ele ficou 40 minutos para conseguir tirar um som que ele achava adequado de um mesa que ele levou para o estúdio. Certo. Então, assim, são tantas variáveis que eu acho que é muito interessante esse assunto, que, esse assunto já deu. Não, cara, só está começando os debates sobre esse assunto, né? Então vamos lá. Uma coisa que eu acho, vou colocar alguns pontos aqui que eu acho interessante, que funciona para mim, tá? Que é o seguinte. Então no caso aqui, né, eu estou usando um pré e eu estou usando um IR aqui. Então teoricamente o som vai sair previsível, é aquele som que você já mais ou menos espera que o mesmo som que vai sair de repente no seu monitor é o som que vai sair no PA. Porque uma coisa é o som que você está ouvindo do seu retorno e o som que está indo no PA numa situação de música ao vivo, né? Então a primeira coisa que eu faço é timbrar usando fones de ouvido de referência, fones profissionais. No caso aqui eu trouxe aqui o In-Ears Audio, que é um fone americano, e ele fez aqui um negócio que é muito legal, que é um filtro de ambiência, né? Então aqui, ó, é um fone moldado, para quem não sabe, é um fone que você faz o molde do seu ouvido e ele vai feito especialmente para você, né? Então esse é um modelo Sol e ele tem um filtro de ambiência que você pode escolher quanto que você quer que ele reduza do som externo, que se você quer que vaze ou não, né? É uma forma mecânica aqui que você tira e coloca o filtro. Então muito bem. A dica assim, para timbrar realmente com fone de ouvido. Porque mesmo se você fala assim, FR é tudo igual, não é, cara. Às vezes você vai timbrar no monitor, o som tá legal, você vai ligar num outro monitor, tá diferente. Né? A pessoa fala, Yamaha NS10, tal, tem umas caixas que são meio referência, né? Mas eu sempre prefiro num fone, assim, pelo menos sempre foi onde tive os melhores resultados. Beleza. E a outra coisa é numa situação ao vivo. Então, uma vez que eu timbrei aqui usando o fone de referência, fone de ouvido, aí eu vou na minha FR. O que para mim mudou radicalmente, assim, para melhor, é o gabinete que eu uso hoje, que é o Tonex Cab. Tá? Então, o que ele tem de diferente das outras caixas FR? A primeira coisa, é super leve, pesa 12 quilos. Eu consigo fazer show sem precisar de hold. Eu levo o Tonex numa mão, parece que é uma caixa vazia, que eu falando de neodímio, né? Celeste 750 watts, assim, um absurdo de alto. E eu levo, parece que eu estou levando uma caixa sem falante, sem nada. Aí o board na outra mão e o bag atrás. Então, posso tocar sem precisar de hold, entendeu? E aí o que acontece? Essa caixa, ela tem um recurso chamado Mic e Live. Porque o que acontece? A caixa FR, todo mundo sabe que você está ouvindo é o som do ampli já microfonado, né? Entendeu? Uhum. E eles fizeram um negócio lá que chama... que como se simulasse o som do ampli numa sala, entendeu? Que assim, eu não sei o que eles fizeram, mas eu creio que alguma equalização que eles acharam lá, que ele te dá essa sensação. Eu vou te falar, sinceramente, assim, que não é a mesma coisa que você ligar um T-Rock num falante Celestion e você ouvir o som ali ambiente, entendeu? Só que quando eu estou tocando com uma banda, numa situação ao vivo, essa regulagem de deixar essa opção do Amp na Room, do Tonex Cab, ele realmente acentua ali umas frequências médias que funciona muito bem. Fica muito bom, principalmente quando você está tocando com bateria acústica do seu lado, entendeu? Para mim foi a melhor solução assim que eu achei, tá? E outra coisa importante, eu sempre toquei, desses 30 anos que eu toco assim, 10 shows por semana, entendeu? Eu sempre toquei com um ampli atrás de mim. Então, para mim, cara, esse negócio de tocar ou só com fone, ou só com o monitor ali vindo do chão, ali de baixo, não é legal. E tem uma outra coisa importante, que é
o ponto de referência do público. Isso afeta o público também. Pelo menos assim, nos lugares que eu toco, que são pubs, casas de show de médio porte, pequeno a médio porte, entendeu? São casas que, quando você está tocando, é uma coisa engraçada. Por exemplo, se eu levar só o camper em linha e tá ali no meu monitor, cara, é engraçado, você tá na hora da performance, você tá fazendo aquele puta solo, o público tá olhando pro baixista, porque ele não sabe de onde está vindo o som, você entendeu? Então não tem um ponto de referência. Agora, quando você tem um ampli atrás de você, você toca, o cara tá, ele tá vendo de onde que tá vindo, ele tá sentindo de onde tá saindo a fonte sonora, entendeu? Que tá vindo do ampli, por mais que tenha um som no PA também. Então ele consegue, você tem aquela sensação. Isso é uma coisa que acontece no cinema, né? Eu tenho um grande amigo meu, Daniel Martins, que ele é engenheiro da Dolby Atmos, do laboratório Dolby. Ele fala que no cinema é a mesma coisa. Assim, tem vários alto-falantes. No momento que você está vendo um ator falando na tela, tem um alto-falante ali mais perto da boca, que é ali que está vindo mais. Aí você olha para onde que está vindo o som, da fonte sonora, entendeu? Então isso é importantíssimo para mim. Quanto mais realmente num palco o público menor quantidade, isso. Ele vai sentir, ele está ouvindo o PA, mas ele está ouvindo também a fonte sonora. A fonte sonora de frente. A fonte sonora de frente. E para mim também é importante isso, porque, como eu disse, né, eu já toco há anos com ampli, sempre com ampli atrás de mim. Então você tem aquela coisa, né? É lógico sensação, que né? Você tem a sensação, não é a mesma, o ampli valvulado, você tem a sensação mesmo do vento, assim, sabe? Daquela coisa mais. Mas o Tonex Cab ele chega muito perto, cara. Muito perto mesmo. Tanto é que agora, para mim, parece que é um caminho sem volta, entendeu? É porque aí, cara, por exemplo, foi um questionamento que o Marcelo Coelho fez aqui no vídeo, né, no episódio do Nerd Guitarcast. Vejam. Com o Torquato. Com o Torquato. Ele falou o seguinte, pô, mas Torquato, se você vai lá, pega o teu Bogner, faz lá o retrato do seu Bogner, põe dentro do seu quadcórtex, por que você não pega o teu Bogner e leva para o palco? Certo. Então, por que você não pega o teu amp e leva para o palco? Então, no meu caso é porque a minha banda agora a gente está sem hold, né? Então, quando tinha um hold, eu levava 4 de 12, 2 de 12. Mas aí também tem que microfonar. Mas aí também tem que microfonar. E aí também você tem um outro problema, que é a microfonação. Você tem que ter um bom técnico para... Porque o palco vai estar mais sujo de som. Exatamente. Entendeu? E no meu caso, assim, o Tonex Cab é bacana por causa disso também. Porque tem aquela coisa do volume, que às vezes você está no meio do show, você se empolga e você quer aumentar o volume. E o Tonex Cab você aumenta o volume, mas ele tem uma saída balanceada que vai para o PA, não sai, o som da pedaleira, não, do pré, né, no caso, não sai do pré, tá? Eu ligo a guitarra no set de pedais, o set de pedais no Tonex One, que é o pré com IR, do Tonex vai para o Tonex Cab, o input, aí tem um output balanceado que vai para a mesa, entendeu? Então, se eu aumentar ali para mim, no meio do show, me empolgo, pô, galera, o batera começa a tocar mais forte, eu quero aumentar, e o técnico ali não está nem te olhando na cara, eu posso aumentar ali para mim que não vai aumentar lá no PA, o técnico não vai brigar comigo, digamos assim. Então, isso para mim é importante, porque eu aumento aqui e não estou atrapalhando a mix do cara lá no PA. Entendeu? Sabe o que eu acho que acontece, cara? A gente precisa fazer... Aí, depois a gente podia fazer isso com calma, fazer um checklist para a gente entender os benefícios de cada uma das coisas, né? De um amp valvulado e da tecnologia você usando uma caixa FR-FR. Porque eu acho que se fizer um checklist, cara, a pessoa pode entender, cara, esse benefício para mim não me interessa. Sim, exatamente. Né? Esse benefício me interessa muito. Porque às vezes o amp ele tem um benefício que te interessa e às vezes a caixa FR-FR tem um benefício que não te interessa. Exatamente. Então talvez para você realmente, nesse teu quadrante que você vai marcando, pode ser que compense ter um amp em casa. No meu caso, o Tonex Cab compensa porque assim, o FR, a caixa, né, o Tonex Cab, ele pesa 12 quilos. Falante de neodímio da Celestion. É alto pra caramba, assim, é alto de... Eu toco com batera mão pesada, para mim, até o volume 4 já está suficiente, entendeu? E com headroom muito bom, assim, sem rachar, sem nada, entendeu? Então, a questão do peso, de poder carregar e ter o som do ampli atrás de mim, do falante ali atrás de mim, entendeu? Esse é um ponto que eu colocaria no checklist. O outro ponto é o lance desse recurso do Mic Live. Porque ele, tudo bem, ele não vai ser igual, mas ele simula um som de um ampli no room, entendeu? Um ampli na sala. E para mim, cara, faz muita diferença. Fica muito melhor.
Quando eu estou tocando com banda, com bateria acústica, assim, né? Tocando alto e tal, essa frequência que eles colocaram ali, um médio ali, que realmente fica muito bom mesmo. Quando eu estou em casa, beleza, está sozinho ali, com, sei lá, com backing track, num monitor, aí tanto faz. Posso estar, inclusive, ligando direto nas monitores aí de Fire que eu uso e tal. E você em casa, para gravar alguma coisa no seu estúdio, você microfona amp ou você já está hoje em dia tudo direto também? Então, eu faço... Depende da situação. Como eu falei, quando eu faço gravações para artistas, às vezes muitas bandas, artistas pedem para eu fazer um solo, gravar uma parte de guitarra, aí vai muito da música. Mas eu uso tudo, assim. Eu já tem músicas que eu coloco o Mesa Bug, o Mark V, microfonado, entendeu? Muitas vezes eu uso os plugins da Tonex, né? Plugin é legal porque você grava, se não gostar, você muda o timbre lá, entendeu? Então isso é uma coisa que não dá para fazer com o ampli, né? Na prática, os amplis que eu tenho, lá o Rivera, tenho outros amplis também, o Aura, né, do Vitor, nacional. Veio aqui também no Nerd Guitar Cast. Isso, o cara, brotherzaço. Tenho amplis, tenho até um Signature da Explained, né, só que o Zezinho faleceu, né, infelizmente. Então, tenho vários amplis, assim. Para mim, eu vejo o ampli valvulado como o vinil, né? É o prazer, assim, de, pô, aquela sensação que... E para ter em casa, assim, cara, ou até no estúdio de ensaio, normalmente eu uso os amplis também, entendeu? É mais uma questão de não ter road mesmo, e a caixa de uma caixa 2 de 12 é muito pesado. O cabeçote Mark V é um absurdo de pesado, entendeu? Eu já, assim, se for faço 10 shows por mês, assim, para ficar levando sem road, já fica impraticável, entendeu? E também que a questão do custo do amplificador, o custo para colocar ele na estrada, né? Você tem riscos aí que vai desde roubarem até esse é o principal medo. De danificar. Então, assim, eu acho que é uma questão realmente de checklist, né, cara? Sim. Possivelmente para você, o teu checklist de levar uma caixa FR está muito mais marcada do que o checklist do amplificador valvulado, exatamente, né? E esse sistema híbrido, para mim, foi fantástico, assim, porque eu estou usando aqui o som dos pedais que eu já conheço, que eu gosto, e que eu consigo, como eu falo, né? Assim, falar, qual que é a vantagem dos pedais em relação a uma pedaleira, por exemplo? Eu acho que quando você tem um set de pedais, você tem uma opção muito maior para você que está procurando o seu timbre único. Porque a pedaleira, por mais que você vai falar assim, beleza, você pega uma Fractal, um Line 6, essas pedaleiras Quad Cortec, a Quad ainda você vê que é muito limitado, ele não tem muitos efeitos disponíveis, entendeu? Beleza, você pode fazer o Capture, mas só de pedal de distorção, né? Você pega, sei lá, delay. Pô, você pega marcas de quantos pedais de delay que existem no mundo e a infinidade de pedais é muito maior. Você pega os timbres que por exemplo, uma Strymon tem, os timbres tem várias outras marcas, a Chase Bliss, Game Changer, são sons únicos que você não vai achar em pedaleira nenhuma, entendeu? Então, nas pedaleiras, por mais que você tenha praticidade, você não vai ter você não vai conseguir, talvez, imprimir uma identidade sonora sua, entendeu? Com pedais você já consegue. Tudo bem, acho que você está falando de identidade timbrística. Timbrística, perfeito. Que também vai muito da combinação do músico, a maneira como ele segura, toca. Exatamente. Né? Porque a pedaleira ele vai te oferecer os timbres do passado, timbres consagrados, de amplis já consagrados, entendeu? Ou de efeitos. Agora a gente faz aquele evento Pedais Efeitos Experience e vem a gente do mundo todo, inclusive vem fabricante de outros países lá expor lá, entendeu? Foi o pessoal do Chile, lá da SM Humboldt, de outros países, do Japão, né? Então, você vê a galera fazendo coisas muito fora da casinha, assim, sabe? Eu acho que aí também tem aquela questão do checklist também, que a gente precisa... Tipo assim, tem músico que para ele imprimir uma identidade dele, não necessariamente ele precisa de tantas opções, né? Exatamente. Talvez até a maioria, né? Que é o meu caso. Para mim, com isso daqui, com esses pedais que estão aqui, 4 drives, um flanger, um chorus, um phaser, um reverb, delay, com isso daqui, para mim, eu achei o meu som, entendeu? Eu achei o meu som e aqui é o que eu mais gosto de usar. E aí o Kemper eu uso até de backup, eu uso às vezes para coisas de violão, às vezes timbres específicos, entendeu? Para gravar alguns sons que o pessoal pede com um timbre mais... Mas agora o meu, você fala assim, qual que é o seu som? Tá tudo aqui, Entendeu? Você, na verdade, quer continuar tendo acesso a timbres novos... Com digital, isso.